Tudo bem? Tranquilo aí? Quero conversar com você a respeito de um tema que eu trabalho há muito tempo, que é a questão da sustentabilidade, da implantação da sustentabilidade em cidades, em governos municipais. Eu vou tentar mostrar para você algumas metas interessantes de sustentabilidade, trabalhar a questão de onde a gente esbarra nas principais dificuldades. Eu sou secretário municipal na área de meio ambiente já há algum tempo e contar dois casos que deram certo em Niterói, essa cidade onde eu tenho essa tal experiência como secretário de meio ambiente, urbanismo, recursos hídricos, para você poder refletir melhor a respeito desse assunto. Eu chamei essa conversa de caminhos para a sustentabilidade, e para quem não sabe onde é Niterói, mapa do Brasil, né? Rio de Janeiro, Niterói, entrada da Baía de Guanabara, aqui Baía de Guanabara, aqui assim e tal. Esse conceito de sustentabilidade que você deve estar conseguindo ler aí é um dos muitos. Escolha o seu. Mas é quase tudo resumido em frases desse tipo, né? Da gente, que mostram que a gente está tomando emprestado o mundo das gerações futuras. Esse é o grande detalhe dos conceitos de sustentabilidade. Podemos seguir. E eu falei que ia tratar de metas em nível municipal para sustentabilidade. Você, como administrador municipal, ou como alguém que pensa na implantação do desenvolvimento sustentável no seu município, não pode deixar de pensar que, principalmente em cidades muito urbanas, que a questão do reflorestamento é uma questão importantíssima, até para limitar áreas. Nós tivemos projetos em Niterói, onde nós conseguimos limitar crescimentos de favela usando a mão de obra, contratando a mão de obra da própria comunidade para fazer uma limitação com replantio. Dali o pessoal cuidava desse plantio tanto que não deixava ninguém construir naquelas áreas mais. Então o reflorestamento também pode servir para você estabelecer limites de crescimentos em favelas, em algumas comunidades. Claro, você aí recupera até nascentes, foi uma das emoções da minha vida o dia que eu vi a primeira nascente que a gente conseguiu recuperar com reflorestamento. Você melhora o microclima, a autoestima das pessoas melhora também, e você consegue fixar o solo e diminui problemas de deslizamento. Tudo isso você fazendo alguma gestão para ter reflorestamento no seu município. A questão do destino final de resíduos é importantíssima e tem uma história no Brasil que é triste, sabe? Os governos já vêm tentando acabar com os lixões há muito tempo. Tem até lei proibindo o lixão, tudo bem. Mas eu já sou de opinião que devia proibir até o aterro sanitário, por incrível que pareça. Já tem no mundo, e eu já vi, estações de tratamento de lixo, onde entra todo o lixo e não sai nada no final. E o piso é branco. A gente tem que evoluir. Eu acho que a gente está subindo um degrau nessa escada de melhoria de tratamento de resíduos, quando a gente podia estar pulando 2, 3, 4 degraus e podia estar fazendo o que Barcelona faz, o que muitas cidades na Holanda fazem. Enfim, por vários cantos do mundo, a gente tem experiências exitosas na área de tratamento de resíduos com aproveitamento de tudo, simplesmente de tudo, sem geração nem de fumaça, porque o nego não queima resíduos. No final sai aquele adubo e tal, do lixo orgânico, e nem coleta seletiva tem mais em alguns lugares. Aqui no Brasil, a gente ainda está nessa de estimular a coleta seletiva, e tem que estimular mesmo. Mas, em alguns lugares, nem isso tem mais. Vai todo o lixo para um lugar só, e lá ele é seco. Depois de seco, ele fica bom para você tratar, fácil de você tratar na esteira de catação. Os caras que iriam fazer a coleta seletiva na rua e por aí, eles estão lá nas esteiras cooperativados, uniformizados, treinados. Tem um até para tirar vidro verde, outro para tirar vidro amarelo, outro para tirar, enfim, metal, lá o que seja. Mas tudo inodoro e tudo seco. É muito melhor de trabalhar. Mas isso a gente ainda vai evoluir para chegar lá. No Brasil, a gente está subindo degrau por degrau. Eu seria a favor da gente dar um passo a mais, trazer capital estrangeiro e dizer, olha, tá aqui, pega o lixo aqui, o lixo é seu. Com o lixo você paga esse processo? Então tá aqui, paga o processo com lixo. E eles pagam, eles vão gostar da ideia. Mas tem no Brasil tem uma espécie de máfia do lixo que dificulta essas coisas acontecerem. São poucos lugares no Brasil que estão conseguindo evoluir para um tratamento realmente avançado dos resíduos. Mas é uma coisa importante. Quanto mais tecnologia, melhor. E você, com os consórcios, com os municípios se associando, você consegue mais lixo, e de repente é a quantidade de lixo que viabiliza aquele lixo pagar o tratamento. Pouco lixo, às vezes, não paga o tratamento. Agora está evoluindo essa coisa para diminuir as usinas, mas ainda precisa no mínimo de 100, 200 toneladas dia. A questão da saúde, a gente deve, quando trata de sustentabilidade, cuidar da saúde para não precisar tratar da doença, ou seja, prevenir.
Um programa interessante que o querido secretário Eduardo Jorge implantou em São Paulo e que nós implantamos recentemente também em Niterói é o Segunda Sem Carne. Eu não sei se você sabe, mas quando o Brasil aumenta a exportação de carne, normalmente tem uma relação muito direta com o desmatamento na Amazônia. E aí, quando tem muito desmatamento na Amazônia, pode ocasionar até uma coisa que não tinha no Brasil antes, que é tufão, por exemplo, em Santa Catarina. Não sei se você lembra quando teve um tufão alguns anos atrás em Santa Catarina. Por acaso, foi quando mais tinham arrancado aquelas árvores enormes, altíssimas, no sul do Pará. O que aconteceu? Para que arrancaram aquelas árvores? Arrancaram as árvores para colocar boi lá, ou então para colocar soja para alimentar o boi. Quando você arranca aquele monte de árvores enormes, o vento quente que vem do Pacífico Norte, ele não passa mais por um ar refrigerado que aquilo significava. Aquelas árvores esfriavam um pouco esse vento. Quando ele encontrava com as correntes do sul, o vento frio do sul, não tinha muito problema. Agora, quando encontrou o vento quente sem esse ar-condicionado da floresta, encontrou com o vento do sul, deu tufão pela primeira vez em Santa Catarina. Então eu brinco dizendo que quando a gente come um bife, a gente está podendo provocar um tufão em Santa Catarina. É o tal do efeito borboleta, né? A borboleta bate a asa aqui e pode causar um tsunami no Japão. Essa questão do bife é isso. Quanto mais fica sendo bom negócio você exportar carne para a Noruega, mais desmatamento ocorre, porque é mais fácil você driblar a fiscalização na Amazônia, por exemplo, num país onde a fiscalização e todos os recursos são muito centralizados. Essa coisa devia ser mais distribuída para os municípios. Tem uma balela de que não, no município não, que tem muita corrupção. Corrupção tem em todo lugar e tem que ser combatida o tempo todo. Mas como a fiscalização é muito centralizada, o IBAMA, lá, o Chico Mendes, ninguém consegue fiscalizar a Amazônia com a quantidade de fiscais e com os materiais que tem. Então é fácil você invadir as terras para plantar soja ou para colocar boi. E o pior é o seguinte, quando você tira a árvore que sequestrava o gás carbônico e põe o boi, você sabe que o pum do boi emite metano. O boi é ruminante, tem 2 estômagos e fica o dia inteiro soltando pum e arroto. E esse arroto e esse pum geram metano que é 22 vezes pior para a nossa atmosfera do que o gás carbônico. Então você tira uma árvore que sequestrava o gás carbônico e coloca o boi para produzir metano. Meu amigo, aí é um desastre. O Brasil já tem hoje 5 a 6% de todas as suas emissões devidas ao metano exalado por tanto boi que tem nessa terra. No Brasil já tem mais boi do que gente. Então é boi pra caramba, soltando pum e arrotando o dia inteiro. Quando eles avançam pela Amazônia, pelo Cerrado também, fica uma coisa destrutiva demais para a nossa atmosfera. Então essa questão de você, pelo menos às segundas-feiras, não comer carne, é um incentivo à sua saúde, é uma questão de prevenção de saúde, é uma questão de respeito aos animais. Se você olhar o filme, por exemplo, se as paredes dos abatedouros fossem de vidro, você vai ver por que eu estou falando isso. É uma falta de respeito aos animais até na hora de você matar os animais para a pessoa comer a carne. E quando você diminui o consumo de carne, por incrível que pareça, você está diminuindo, nesse país, a pressão sobre a Amazônia e, por consequência, está diminuindo a possibilidade de ter outros tufões em Santa Catarina. Então vimos aqui ações como reflorestamento, resíduos, saúde e podemos passar para transporte, a questão da formação e o respeito aos funcionários, neutralização de emissões e educação ambiental. Transporte é porque o Brasil foi transformado, né, numa malha de rodovias. E aí vem as discussões de por que não tem mais ferrovia, se não é mais negócio você voltar a investir em ferrovia, etc. Mas a gente tem a obrigação, como verdes, de pensarmos, nós temos a obrigação de pensarmos em alternativas. Né? E alternativas podem ser bons sistemas cicloviários, com bicicletário, vias especiais para ciclistas, ciclovias, ciclofaixas. Tudo isso pode ser feito e se bem planejado, diminui as emissões, é bom para a saúde. Teleféricos também são muito pouco usados ainda em comunidades. A gente tem exemplos bons na Colômbia, por exemplo, em Portugal e até aqui no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro também tem essa coisa de teleférico funcionando agora para melhorar a vida das comunidades. Metrô sempre importante, enquanto puder fazer investimento é bom. Ônibus também, cara, só que tem que ser ônibus de boa qualidade, com conforto e passando toda hora. Acontece que a ligação de políticos com empresas de ônibus é uma ligação ruim na América do Sul inteira. Na América do Sul inteira. Não é uma coisa
transparente, tem muito envolvimento ali e há muita ganância nesse meio. Aí fica difícil a gente ter ônibus bons, etc. E uma coisa que é pouco explorada no Brasil, em rios, em baías, como a Baía de Guanabara, por exemplo, é o transporte marítimo, que a gente luta para implantar por aí. O transporte fluvial e o transporte marítimo. A gente devia explorar mais isso com tanta água que a gente tem e águas, às vezes, mansas, que não são utilizadas. A formação de funcionários públicos eu coloquei aqui como método de sustentabilidade, o caminho para se atingir, porque a gente tem funcionários públicos no Brasil muito mal formados, muito viciados. Aliás, a educação no Brasil é de péssima qualidade, mas não se valoriza o funcionário público. E a gente, valorizando o funcionário público, talvez a gente consiga melhores resultados para as políticas públicas. A gente tem que trabalhar isso. Neutralização de emissões é um conceito diferente da venda de carbono. É você simplesmente procurar compensar todas as suas ações que emitem gás carbono ou equivalente com plantio de árvores, por exemplo, ou com a diminuição do consumo de energia e por aí vai. É uma coisa interessante que se você pesquisar, você vai se aprofundar melhor a respeito disso. E educação ambiental ou educação como um todo, de forma transversal nos currículos. Na verdade, a gente ainda está num país em que os alunos aprendem quais são os afluentes do Rio Amazonas, mas não sabem qual é o nome do rio que passa na própria cidade dele. Não sabe por que aquele rio é poluído. E a gente tem que trabalhar muito mais essas questões, as questões dos respeitos aos ambientes, a todos os ambientes, quando trata de educação ambiental, tratando de educação como um todo. Outras ações interessantes são ligadas à arquitetura, né, que as casas no Brasil, e até na Amazônia, eu vejo construções, quadrados de cimento, sem ventilação nenhuma, com ar-condicionado, por exemplo, no meio da floresta amazônica, como eu já vi. A gente tem que buscar opções como telhados verdes, paredes e tetos claros para refletir a luz, janela grande, tem lugar que a janela é pequena. Por que a janela é pequena, cara? O clima do Brasil normalmente favorece você ter uma janela melhor, você gasta muito menos luz com isso. Água de chuva, nego ainda não capta água de chuva nesse país como devia. O reuso da água, aliás, eu vou tratar disso daqui a pouco, porque eu trouxe especialmente uma experiência que deu certo em Niterói com o reuso de água cinza. E vou explicar o que é água cinza daqui a pouco. Aquecedores solares, descargas duplas. Por que ainda não está o Brasil inteiro com uma descarga para xixi e outra para cocô? O nego vai lá, cospe no vaso sanitário, são 20 litros d'água que o nego dá descarga sem consciência nenhuma daquilo. A descarga dupla é interessante, torneira com temporizador, tem pouca no Brasil ainda. As lâmpadas passarem a ser só de fluorescentes e LED. LED está evoluindo bastante, está ficando mais barato. Procurar comprar só madeira certificada. Eu falaria um tempão a respeito de madeira aqui, mas quero passar só um detalhe. Eu toquei no início desse nosso papo na questão da falta de fiscalização. Agora, você imagina a estrutura para fiscalizar uma Amazônia e o roubo de madeira, a extração de madeira ilegal que tem lá. Bom, quem vai fiscalizar isso? Vai ser o âmbito federal que vai fiscalizar? Agora, eu penso o seguinte, quando se tira a madeira lá na Amazônia para se vender em São Paulo, ou no Paraná, ou lá onde for, essa madeira passa por dezenas de municípios. Será que nenhum desses municípios tem capacidade de fiscalizar aquele caminhão, de ver que está passando um caminhão cheio de toras enormes de madeira? A minha tese é de que a fiscalização tem que ocorrer nos municípios. A gente tem que pensar mais. Bom, e os verdes são municipalistas, né? E aí está um exemplo do que não funciona com fiscalização federal. Isso é uma doideira, na minha opinião. A vedação e compatibilidade para ar-condicionado é porque o que a gente vê de curioso, escolhendo o ar-condicionado e instalando o ar-condicionado é uma doideira. Então eles são mal dimensionados para os espaços que eles vão ocupar e em muitos lugares ficam sem vedação. Então foge muito ar, a energia sobe muito, o consumo de energia aumenta muito. E o sistema de compras sustentáveis, que é você, na medida do possível, comprar perto de casa. Você emite menos, favorece a economia local e, de preferência, comprar para um conjunto de pessoas, para não ir 3, 4, 5 automóveis para o mesmo lugar fazer a compra. Vai uma Kombi, vai um carro só e traz para todo mundo. É um sistema que você pode organizar no seu próprio município. Voltando a Niterói, eu quero tratar de um dos casos que eu vim tratar mais especificamente aqui, que é a questão do saneamento na cidade. Nós atingimos níveis espetaculares em nível de Brasil para saneamento em Niterói. Nós temos um dedo nessa história lá na administração, e para vocês terem uma ideia, em 1999, com uma população de 453 mil pessoas, havia somente 44 mil ligações no sistema de água limpa lá para a população. Correspondia a menos da metade física do município.
né? E tinha um índice de perdas fantástico, de 40%, a água só indo pelos canos, né? Fugindo ou roubada. E em 2011, nós temos uma população muito parecida, cresceu pouco, aliás, a população de Niterói vai começar a decrescer, acredite você, atingimos níveis de Europa de crescimento de população, a população está decrescendo, daqui a 10 anos ou 20, Niterói vai ter menos gente do que tem hoje, por incrível que pareça. Porque a natalidade, a taxa de natalidade está diminuindo bastante conforme a educação das pessoas aumenta, e o nível de qualidade de educação lá é interessante. De 453 mil pessoas para 492, a cobertura de água tratada passou para 100%. 100% das pessoas em Niterói têm água tratada e o índice de perdas caiu para 16%, o que ainda é um índice ruim da gente tratar. Mas hoje nós temos uma cidade, o que é incrível em termos de Brasil, uma cidade de quase 500 mil habitantes, com água tratada para toda a população. Esse slide vocês vão ver com calma depois, é como que a gente chegou mais perto disso, combatendo vazamentos, com alguns investimentos, implantação de uma comunicação direta com a população e por aí vai. Nós podemos seguir. Isso aqui é a questão do esgoto. Mas esgoto é a mesma coisa. O esgoto tratado em Niterói em 99 era 20%. E hoje é 90%, já chegamos a 96%, com 2 estações de nível terciário. O que é isso? Você trata em nível primário, separando o sólido do líquido. Você trata em nível secundário, já fazendo algum tratamento biológico. E o tratamento terciário é com um tratamento químico, um tratamento mais caro. Depois dali é só você tratar água para beber. Então nós já temos em Niterói 2 estações de nível terciário e já não é mais 90%, já são 96% de esgoto tratado, o que em nível de Brasil é simplesmente sensacional. Nós conseguimos isso a muito custo, quando verificamos que Niterói precisava, para atingir os índices da ONU de qualidade de vida, precisava sanear aquela parte da cidade toda que você viu no slide anterior, que não estava saneada. Chegamos a esse nível, é um nível bastante interessante e tem nosso dedo nessa história também. Outras ações vão sendo feitas na cidade, como, por exemplo, um catamarãzinho para recolher o lixo flutuante da Baía de Guanabara, a eliminação de lançamentos irregulares no sistema lagunar da cidade. Agora mesmo nós estamos lá fechando 120 pontos de casas que ainda insistem em jogar esgoto direto na lagoa, quando passa o cano de esgoto já na porta da casa da pessoa. Então nós estamos indo lá com a polícia, notificando, dizendo, olha, o senhor está cometendo um ilícito aqui e o senhor vai receber uma multa de 11 mil reais se não ligar essa água em um mês. Depois a gente dá mais uns 15 dias ou um mês para o cara fazer se ele não fizer no primeiro mês, mas nós estamos combatendo firmemente e já é visível no sistema lagunar de Niterói, que é muito bonito, com as lagoas de Piratininga e Itaipu, já é visível a melhoria desse sistema, das águas desse sistema. Então, eliminando lançamentos irregulares. Programas de educação ambiental com crianças, etc. Isso é importante. Fizemos reflorestamento também em margens de rios que vão dar água para Niterói, porque Niterói não produz a sua própria água. Então, a gente tem que se preocupar até com o que vai fazer no município vizinho que produz água para Niterói em termos de reflorestamento e educação ambiental com as pessoas lá. E a gente faz isso. E aí vem o outro case que eu quero contar para vocês, que deu certo em Niterói e a gente transformou em lei a obrigação para cada prédio, para cada construção de 500 metros, acima de 500 metros quadrados em Niterói, a lei diz que nessa construção é obrigatório o reuso das águas cinzas. O que é o reuso das águas cinzas? Água cinza é toda água que não tem fezes, evidentemente, e que não tem óleo. Portanto, a água da pia da cozinha não pode ser considerada água cinza porque, por incrível que pareça, todo mundo, quer dizer, a maioria da população brasileira ainda joga óleo pelo ralo, né, o que dá uma contaminação terrível e até efeitos possivelmente cancerígenos. Mas a água da máquina de lavar, da pia do banheiro, do chuveiro, essa água, ela pode ser canalizada, e é canalizada já em Niterói, por um sistema interessantíssimo inicialmente, que faz isso por gravidade, nem usa energia. Ou seja, a água cinza vem sendo recolhida no edifício, por exemplo, até um lugar que ela se acumula lá, e depois ela volta para o vaso sanitário. Com isso, um edifício economiza 30% da sua água. Você pensa, a cada 3 edifícios, praticamente um passa a ser abastecido por água de reuso. Para uma cidade que não produz a sua água, isso é fantástico, né? A gente que tem que importar água, isso é fantástico. E diminui
o custo do condomínio. Por conta de água no condomínio hoje é 60% da conta do condomínio. Se você dos 30% desses 60% é um ganho danado para o seu bolso, né? Então a gente adotou esse sistema de reuso de água cinza com reaproveitamento total da água. É claro que isso evita a contaminação do solo, diminui a quantidade de emissão de efluentes que vai para a rede pública ser tratada. Tem várias e várias vantagens, mas o sistema, ele experimentalmente foi colocado num lugar chamado capela, com os filtros. E esse aqui é o tratamento no campo, que depois virou um tratamento assim nos edifícios. Isso aqui não tem cheiro, é como se fossem armários, não tem barulho, é uma tecnologia super interessante que a gente está dando a maior força. A conta, por exemplo, de economia é mais ou menos assim. Um edifício de 87 unidades, com 350 pessoas, a conta de 11.800 lá cai para R$ 6.100. Quer dizer, quase a metade, né, do valor da conta de água. Imagina isso, em 10 meses já são R$ 50 mil que são economizados e se paga o sistema com essa economia tranquilamente. É uma grande vantagem você implantar sistema de reuso, por exemplo, em garagem de ônibus. Lá já foi implantado, antes da lei, um sistema de reuso, porque os ônibus são lavados e é água pra caramba para lavar cada ônibus, né? E lá eles conseguiram implantar esse sistema em garagens de ônibus e a economia da empresa lá foi sensacional também. A água de lavagem de veículo vem assim, cheia de óleo, cheia de coisa, até com óleo lá eles tratam e acaba assim, isso eu vi de perto. Podemos mudar, isso já é um sistema, muda esse também porque esse slide ficou muito ruim, mas os caras estão conseguindo colocar isso dentro de um armário. O grande barato dessa história é essa evolução. Eles pegaram, coloca aqui o reator, aqui coloca os filtros tal, filtro tal, e a ideia é você ter uma estação de tratamento de esgoto em cima de um caminhão, onde a água venha suja de um rio poluído, por exemplo, numa enchente, ela venha suja e saia do outro lado limpa. Já imaginou que evolução? Tratamento de esgoto em casa, né? Delivery. A população, quando tem enchente, quando tem, enfim, aquelas quedas enormes de barreiras, de montanhas, como teve no interior do estado do Rio, como tem em volta e meia agora que os efeitos climáticos estão tornando mais graves, né? Você já imaginou? Eu me lembro lá em Teresópolis, no estado do Rio, que a quantidade de caminhões de água mineral que chegam para a população é uma coisa enorme. Depois fica aquele monte de garrafa de PET por lá. Você já imaginou se você consegue aliviar isso levando para o rio ou para qualquer lugar que tenha água, mesmo que suja, uma estação de tratamento em cima de um caminhão, a água entra por um lado, passa e sai do outro limpa para a população usar, no mínimo para tomar banho, lavar roupa, etc., para beber. É claro que não vai chegar a tanto. Estamos evoluindo. A questão da sustentabilidade vai sendo implantada aos poucos, com muita dificuldade por quem tenta implantar, porque é difícil você convencer um secretário de obras, por exemplo, de que ele teria que renaturalizar um rio, ao invés de fazer o que quase todos fazem, botar cimento, canalizar e transformar o que era um rio num canal. Né? É difícil você convencer o secretário de Fazenda de que ele poderia dar algum tipo de incentivo no imposto tal, porque a pessoa está usando energia solar, energia eólica, ou fazendo qualquer outro tipo de ação benéfica para o meio ambiente, que vai resultar depois em lucro para a sociedade como um todo. É difícil você penetrar nas secretarias de educação para a questão da educação ambiental ser de fato trabalhada de forma transversal nos currículos. Você encontra muitas barreiras de pessoas que acham que você está querendo ocupar o lugar delas, aquela questão do poder, né? E encontra algumas barreiras legais também, você tem que tentar mudar algumas leis, fazer umas leis novas. O que importa é que você não deixe de lutar. É nosso dever trabalharmos pela implantação dos conceitos de sustentabilidade de forma transversal, contaminando as administrações municipais e a população como um todo em cada cidade. Muito legal ter batido esse papo com você, espero que você tenha gostado e qualquer coisa me procura que eu dou mais detalhes. Valeu!